Vou reescrever o script para português europeu, PT-PT, expandindo para aproximadamente 20 minutos, aproximadamente 3.500 a 4.000 palavras, aplicando o sistema completo, linguagem para sênior português, eliminação de brasileirismos, instituições portuguesas, amplificadores culturais, família, netos, a nossa geração e elementos de humanização. Meus amigos, há uma coisa que acontece com o corpo do homem depois dos 60 anos que ninguém na consulta vos explica. Não é falta de testosterona, não é problema do coração, não é nada que apareça nas análises ao sangue. É silencioso, é gradual e está a acontecer convosco neste preciso momento, enquanto estão a ver este vídeo. E o mais perturbador é isto: existe um ponto específico no vosso corpo. Um ponto que provavelmente nunca tocaram conscientemente em toda a vida, que quando é pressionado da forma certa, durante apenas 1 minuto antes de dormir, pode mudar completamente o que acontece com o vosso corpo nas horas seguintes. Não estou a falar de uma sensação vaga. Não estou a falar de efeito placebo. Estou a falar de uma resposta fisiológica medível que começa enquanto estão a dormir e que vão sentir claramente quando acordarem de manhã. Mas antes de lá chegar, precisam de perceber por que é que este ponto foi completamente ignorado pela medicina convencional. E por que é que os homens que descobrem isto ficam literalmente furiosos por não terem sabido antes. Sou a doutora Natália Castro, e se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, subscrevam o canal e deixem o vosso gosto. Agora, voltemos ao que importa. Imaginem o seguinte cenário. Acordam de manhã e percebem que o vosso corpo não reagiu como devia. Não houve aquela resposta natural que todo homem saudável deveria ter logo de manhã cedo. E começam a criar explicações na cabeça. Foi o cansaço de ontem? É o estresse? Se calhar, é mesmo da idade. E engolem esse pensamento e seguem o dia. Mas o ciclo repete-se. Uma manhã, 2 manhãs, uma semana inteira. E começam a desconfiar que há mesmo alguma coisa que não está bem. Por isso, vão ao médico, pedem análises, esperam ansiosos pelos resultados. E aí vem o choque que ninguém esperava. As análises voltam completamente normais. Testosterona dentro do esperado, nada fora do sítio. E o médico sorri e diz que é coisa da idade, que é natural, que tem de aceitar. E saem do consultório com aquela sensação pesada de que perderam alguma coisa para sempre, sem qualquer explicação a sério. Aqui está o problema. Este médico está enganado. Não é por má fé, mas porque há uma peça inteira deste puzzle que a formação médica tradicional simplesmente não ensina. E essa peça está localizada numa zona do corpo masculino que acumula tensão silenciosa durante décadas, comprime estruturas fundamentais, bloqueia o fluxo nervoso e circulatório e nunca dá uma dor visível. Até que o dano já está instalado há anos. Daqui a pouco vou mostrar-vos exatamente onde fica este ponto e o que fazer com ele. Mas antes disso, precisam de perceber o mecanismo por trás de tudo. Porque sem essa compreensão, vão fazer mal feito e não vão ver resultado nenhum. O corpo humano tem um sistema extraordinário de autorregulação. Durante o sono, sobretudo nas primeiras horas da madrugada, o organismo entra em modo de reparação intensa. Há hormonas que são libertadas, os tecidos são regenerados, e o sistema nervoso autônomo, aquele que vocês não controlam de forma consciente, começa a testar se está tudo a funcionar. É por isso que existe a ereção matinal. Não é um acidente, não é um sonho, não é coincidência. É o corpo a testar os circuitos, a verificar se os vasos respondem, se os nervos conduzem, se o tecido erétil ainda se expande como deveria. É literalmente um sinal de saúde. Quando ela desaparece ou diminui, o corpo está a mandar-vos um recado muito claro. Há alguma coisa no circuito que não está a funcionar como devia. E este circuito tem um ponto central, um ponto de convergência, onde os nervos, os vasos e os músculos se encontram. Numa zona minúscula, a qual a maioria dos homens nunca prestou atenção, nem sequer 1 segundo, em toda a vida. Mas aqui está o que assusta sério.
Este bloqueio não começa de um dia para o outro. Começa décadas antes. Começa quando passam horas sentados, quando dormem sempre na mesma posição, quando o estresse do dia a dia se vai acumulando nos músculos profundos da pelvis, sem que vocês se apercebam. Sem dor, sem sintoma visível. É como uma torneira que vai fechando muito devagar. Tão devagar que só percebem que a pressão caiu quando o caudal já está reduzido à metade. E quando finalmente reparam, quando as manhãs começam a ser diferentes, o bloqueio já tem anos de história. Anos de compressão silenciosa sobre os nervos e os vasos que fazem tudo funcionar. Digam-me nos comentários quantos anos têm e se já acordaram alguma vez com essa sensação de que o corpo, simplesmente, não respondeu como esperavam. Vão ver que não estão sozinhos. Há homens em todo o país, do Minho ao Algarve, a passar exatamente pelo mesmo. E muitos pensam que são só eles. Agora vou explicar-vos a anatomia disto tudo, porque ela muda completamente a forma como vão entender o que se passa de manhã. Na zona do testículo, sobretudo na parte de trás e ligeiramente embaixo, existe uma estrutura chamada epidídimo. Provavelmente já ouviram este nome numa aula de biologia há muitos anos e nunca mais pensaram nele. Mas esta estrutura é muito mais do que o sítio onde os espermatozoides amadurecem. À volta dela, e ligada a ela, há uma rede densa de terminações nervosas extremamente sensíveis. Terminações que se ligam diretamente ao sistema nervoso autônomo. Aquele sistema que regula, sem o nosso controlo, a respiração, os batimentos cardíacos, a circulação. E sim, a resposta erétil. Quando se estimulam essas terminações da forma correta, está basicamente a enviar-se um sinal direto ao sistema nervoso parasimpático. O sistema responsável pelo relaxamento, pela dilatação dos vasos e pela ativação da resposta sexual. É como carregar num botão de reinicialização, no circuito exato que se quer reativar. Mas há um pormenor que separa completamente os homens que conseguem resultados daqueles que tentam e desistem ao fim de 2 dias. E este pormenor é tão contraintuitivo que a maioria nunca imagina. O erro mais comum é fazer pressão a mais. Parece lógico, não é? Quanto maior a pressão, maior o efeito. Errado. Completamente errado. As terminações nervosas desta zona respondem à pressão suave e constante, não à força. Quando se faz muita pressão, ativam-se os mecanorreceptores de alarme. O corpo interpreta aquilo como uma ameaça. Os músculos à volta contraem-se ainda mais. E obtém-se exatamente o efeito oposto àquele que se queria. É como tentar relaxar o músculo tenso batendo-lhe com força. Não relaxa, fica ainda mais tenso. A técnica correta é diferente de tudo o que possam imaginar. E antes de vos mostrar exatamente como se faz, precisam de perceber por que é que o momento certo é antes de dormir, e não em qualquer outro momento do dia. O sistema nervoso tem 2 modos principais. O modo simpático, que é o modo de alerta, de ação, de sobrevivência. E o modo parasimpático, que é o modo de relaxamento, de reparação, de regeneração. Durante o dia, sobretudo se trabalham, se conduzem, se preocupam com contas, com a família, com a saúde, o sistema nervoso fica predominantemente em modo simpático. Neste modo, o sangue é enviado para os músculos grandes, para o cérebro em modo de resolução de problemas, para os órgãos de sobrevivência. A região pélvica e genital fica em segundo plano. O corpo está em modo de guerra, não em modo de intimidade. Mas quando se deitam para dormir, sobretudo nos primeiros 30 a 40 minutos antes de adormecerem a sério, o corpo começa a transição para o modo parasimpático. É o momento em que o sistema nervoso está mais receptivo a sinais de relaxamento profundo. Se aplicarem o estímulo correto neste momento exato de transição, o efeito é amplificado de uma forma que não acontece em mais nenhum momento do dia. Estão basicamente a potenciar a transição que o corpo já está a tentar fazer naturalmente. E os resultados disso chegam de manhã. Mas aqui há uma coisa que tenho de vos dizer antes de continuar. Há uma razão pela qual tantos homens experimentam coisas semelhantes e não obtêm resultados. E não é porque a técnica não funciona. É porque há bloqueios anteriores que precisam de ser entendidos. O corpo não é uma máquina isolada. É um sistema integrado em que tudo se afeta.
E se vocês têm hábitos que estão constantemente a sabotar a circulação pélvica durante o dia, nenhuma técnica noturna vai conseguir compensar inteiramente essa resistência. Daqui a pouco vou mostrar-vos quais são esses sabotadores específicos. Mas primeiro, a técnica. Deitem-se de costas, numa posição confortável. Respirem fundo 3 vezes, pelo abdômen. Deixem a barriga subir quando inspiram e descer quando expiram. Isto, só por si, já começa a ativar o sistema parasimpático. Prepara o terreno para o que vem a seguir. Com a mão dominante, localizem a parte de trás e ligeiramente embaixo do testículo. Não estou a falar da pele exterior. Estou a falar de, com uma pressão leve, sentirem uma estrutura mais firme atrás. Esse é o epidídimo e a zona de confluência nervosa à volta dele. Quando o encontrarem, vão sentir uma ligeira sensibilidade, diferente das outras zonas. É completamente normal, é tensão acumulada. É uma zona que nunca, em toda a vida, recebeu atenção consciente. Apliquem uma pressão muito suave, como se estivessem a segurar um passarinho vivo, e não o quisessem magoar. Leve, constante, sem ritmo, sem apertar mais e soltar. Uma pressão firme, mas gentil, que se mantém igual durante todo o tempo. Agora vem a parte mais importante, e é aquela que quase toda a gente ignora. Continuem a respirar pelo abdômen durante todo o processo. Inspiração em 3 segundos. Expiração em 3 segundos. Não mudem o ritmo. Não prendam a respiração, porque a respiração abdominal constante é o que mantém o sistema nervoso em modo parasimpático. Se prenderem a respiração ou se respirarem só com o peito, o corpo volta para o modo de alerta, e o estímulo pede a maior parte do efeito. Mantenham essa pressão suave e essa respiração constante durante 60 segundos. 1 minuto inteiro, sem pressas. Só vocês, a respiração e este ponto específico do vosso corpo, a receber atenção pela primeira vez em muito tempo. O que acontece fisiologicamente neste momento é o seguinte: as terminações nervosas parasimpáticas da zona começam a enviar sinais de relaxamento para o sistema nervoso central. Os vasos à volta da pelvis começam a dilatar-se, ainda que ligeiramente. O músculo cremaster e toda a musculatura à volta da região genital começa a soltar a tensão crônica que se foi acumulando. E o sistema nervoso registra este sinal e leva-o consigo para o sono. Durante as primeiras horas da noite, quando o corpo entra nos ciclos de sono profundo de reparação, este sinal de relaxamento pélvico vai estar amplificado. O fluxo sanguíneo vai estar mais livre, os nervos mais responsivos. E quando o corpo faz o seu teste natural, nas primeiras horas da madrugada, vai encontrar o circuito mais aberto, mais receptivo, mais funcional, do que encontraria sem o estímulo que vocês aplicaram. E de manhã vão notar a diferença. Mas agora, tenho de vos falar de uma coisa que destrói os resultados de muitos homens, mesmo quando fazem a técnica corretamente. São hábitos do dia a dia que estão constantemente a sabotar a circulação pélvica, a tensionar a musculatura, a comprimir os nervos durante as horas em que estão acordados. Por mais eficaz que seja o estímulo noturno, se passam 16 horas do dia a recriar o bloqueio, o progresso vai ser muito mais lento do que poderia ser. O primeiro sabotador é o mais subestimado de todos: a postura quando estão sentados. Quando se afundam numa cadeira ou num sofá, com a pelvis inclinada para trás, estão a comprimir diretamente a região do períneo e toda a musculatura profunda à volta. Estão a colocar pressão constante, exatamente sobre os nervos e os vasos que querem manter abertos. 8, 10, 12 horas por dia nessa posição ensinam o corpo a permanecer contraído, como padrão permanente. Mesmo quando se levantam, os músculos continuam tensos, porque foi esse o estado que se tornou normal para eles. A correção não precisa de ser dramática. Basta sentarem-se um pouco mais direitos, com a pelvis ligeiramente inclinada para frente, com os pés bem apoiados no chão. Esta pequena alteração, mantida com consistência, começa a desfazer anos de compressão silenciosa. O segundo sabotador é o estresse crônico de baixa intensidade. Não estou a falar de momentos de crise. Estou a falar daquele estresse de fundo que se tornou o vosso estado normal. Aquela tensão constante, que já nem se nota porque já se está habituado a ela.
Esse estresse mantém os níveis de cortisol elevados de forma crônica, e o cortisol cronicamente elevado reduz a produção de óxido nítrico, a molécula que abre os vasos sanguíneos. Sem óxido nítrico em quantidade adequada, os vasos da região pélvica não conseguem dilatar-se como deveriam. A resposta erétil fica comprometida na raiz, antes mesmo de qualquer outro fator entrar em jogo. E aqui está um pormenor que a maioria desconhece. O Guia Médico para Evitar os Erros que Prejudicam a Próstata Depois dos 60, disponível no comentário fixado por baixo deste vídeo, explica em pormenor exatamente quais os comportamentos do dia a dia que estão silenciosamente a sabotar não só a função íntima, mas também a saúde prostática como um todo. São erros que parecem completamente inofensivos, que a maioria dos homens comete todos os dias, a achar que se está a cuidar, mas que vão acumulando danos microscópicos ao longo dos anos. Vejam agora, enquanto está disponível, porque o que está nesse material complementa, de forma direta, tudo o que estão a aprender aqui. O terceiro sabotador é a respiração. A maioria dos homens com mais de 60 anos respira de forma cronicamente superficial, em cima, no peito, rapidamente, com movimentos mínimos do abdômen. Esta respiração mantém o sistema nervoso num estado constante de alerta baixo. Um alerta que não se sente conscientemente, mas que está sempre presente, no fundo do organismo. E esse alerta crônico faz com que o músculo do pavimento pélvico permaneça numa contração de baixa intensidade, que nunca relaxa por completo. Com o tempo, esta contração permanente torna-se a estrutura padrão da zona. Os vasos ficam cronicamente meio comprimidos. Os nervos ficam com a condução ligeiramente reduzida. A solução é simples, mas tem de ser intencional. 2 minutos de respiração abdominal consciente 2 vezes por dia. De preferência, antes do almoço e antes de se deitarem. A mão na barriga, a sentir como ela se expande na inspiração e como contrai na expiração. Não é meditação complicada, é fisiologia básica a ser religada ao hábito diário. O quarto sabotador surpreende muita gente quando o menciono: a hidratação. Quando não bebem água suficiente ao longo do dia, o sangue, literalmente, fica mais espesso, com maior viscosidade, menos capaz de circular com eficiência pelos vasos mais pequenos. E os vasos que irrigam a região genital são pequenos. São artérias de calibre fino, que dependem de sangue bem fluido para funcionar com a pressão necessária. Quando o sangue está espesso por desidratação, a resposta erétil fica comprometida de uma forma que nada tem a ver com hormonas, com nervos ou com músculos. É simplesmente uma questão de viscosidade do líquido. Um copo de água a mais entre as refeições, todos os dias, faz uma diferença mensurável a longo prazo. E há mais um fator que tem de ser dito com clareza. O álcool à noite interfere diretamente no sono profundo, que é precisamente o período em que o corpo faz a reparação dos tecidos e testa o circuito erétil. Quando o sono profundo é fragmentado pelo álcool, o teste natural que o corpo faz à noite fica incompleto. Os tecidos ficam com menos oxigenação, a regeneração é menor, e a manhã chega com um circuito menos restaurado do que poderia estar. Reduzir o álcool, sobretudo nas noites em que vão aplicar a técnica, potencia os resultados de forma direta. Agora, vou dizer-vos uma coisa que talvez seja a parte mais importante de tudo. Há uma relação direta entre o que sentem de manhã, ao acordar, e a qualidade do vosso sono profundo. A ereção matinal não acontece por acaso. Acontece durante o sono REM e durante as transições entre os ciclos de sono. É uma avaliação automática que o sistema nervoso faz para verificar se a irrigação está a funcionar, se os nervos estão a responder, se o tecido está saudável. Quando acordam sem essa resposta, o corpo está a dizer-vos que algum destes sistemas tem a condução reduzida. Não é a idade, não é fraqueza, é bloqueio. E o bloqueio pode ser removido. Quando se combina o estímulo noturno correto com a remoção dos sabotadores diários, está-se a atacar este bloqueio pelos dois lados ao mesmo tempo. De noite, a enviar sinais de abertura ao sistema nervoso, no momento em que ele está mais receptivo. Durante o dia, a deixar de recriar o bloqueio que estão a tentar desfazer.
E o resultado disto, quando mantido com consistência durante pelo menos 2 semanas, começa a aparecer de forma clara nas manhãs. A resposta volta. Não de uma só vez, não dramaticamente de um dia para o outro, mas de forma progressiva, de uma forma que reconhecem como sendo o vosso corpo a responder a um cuidado verdadeiro. Há uma coisa que precisam de perceber, que talvez ninguém vos tenha dito antes com esta clareza. O corpo masculino, depois dos 60, não está numa decadência inevitável. Está num processo de adaptação a décadas de hábitos que nunca foram corrigidos. Está a responder a anos de compressão que nunca foi aliviada, de tensão que nunca foi libertada, de sinais de relaxamento que nunca foram enviados. Quando se começam a enviar esses sinais, o corpo responde, não com a velocidade de um jovem de 25 anos, mas com uma consistência e uma solidez que só vem com a maturidade do organismo. Um organismo que já passou por muito e que ainda tem muito para oferecer. Já acompanhei homens de 62, 67, 71 anos que chegaram à consulta convencidos de que aquilo era permanente, que aquela fase tinha acabado em definitivo, que tinham de aceitar, e semanas depois, com mudanças simples e consistentes, estavam a contar manhãs completamente diferentes. Não foi por milagre, foi por respeitar a fisiologia do corpo. Lembrem-se, a nossa geração, dos que passaram dos 60, trabalhou toda a vida. Demos tudo pela família, pelos filhos, pelos netos. Agora é a nossa vez de receber atenção, de cuidar do corpo que nos serviu durante tantos anos. Não é por luxo, é por dignidade, para estarmos presentes, para sermos companheiros, para acordarmos cada manhã com a sensação de que ainda somos quem fomos, que ainda estamos cá, inteiros. O que aprenderam hoje não é truque da internet, é anatomia, é neurofisiologia, é a compreensão de como o sistema nervoso autônomo responde a estímulos específicos, no momento certo. É vocês a aprenderem a trabalhar com o vosso corpo, em vez de aceitarem passivamente aquilo que ele apresenta. E a parte mais importante de tudo isto é que não depende de receita médica. Não depende de um procedimento caro. Não depende de mais ninguém para além de vocês. Depende de 1 minuto antes de dormir, de respiração consciente, de postura ajustada, de hidratação adequada. São coisas que estão completamente nas vossas mãos. Todos os dias. A começar hoje à noite. Uma última coisa que tenho de vos dizer. Quando se começa a dar atenção consciente ao próprio corpo, quando se deixa de ignorar os sinais que ele manda e se começa a responder-lhes com cuidado real, há algo que muda para além da fisiologia. Muda a relação que se tem com o próprio corpo. Deixa-se de sentir que ele é uma coisa que nos está a atrair, que está a envelhecer contra a nossa vontade. Começa-se a sentir que ele é um aliado, um sistema extraordinariamente complexo que ainda quer funcionar bem, que só precisava que se prestasse atenção. E essa mudança cria um ciclo positivo que vai muito para além da questão íntima. Muda a confiança, muda a disposição, muda a forma como acordam de manhã e enfrentam o dia. Porque há uma diferença enorme entre acordar com a sensação de que o corpo falhou outra vez e acordar com a sensação de que ele respondeu, de que está presente, de que ainda é capaz. Esta diferença não é pequena, é imensa, e começa com 1 minuto antes de dormir. Aplicado com a técnica certa, no ponto certo, no momento certo. Se este conteúdo fez sentido, se reconheceram alguma coisa da vossa própria vida naquilo que descrevi, então subscrevam o canal agora, porque aqui é exatamente disto que falamos. Saúde masculina depois dos 60, com a profundidade e a clareza que o assunto merece. Sem eufemismos, sem conteúdo genérico, sem receita igual para todas as idades. Conteúdo específico para o homem que está nesta fase da vida e que quer perceber o que se passa com o seu próprio corpo, com base em ciência a sério. Vocês merecem esta informação. E merecem acordar amanhã de manhã com a sensação de que o corpo respondeu. Cuidem-se. Tenham um dia com muita saúde.